Olá, olá, muito boa tarde. Acabei de entrar no Instagram da Milena e infelizmente a conexão não deu certo. A gente vai tentar por aqui agora. Então, nós vamos falar sobre cuidados consigo próprio. Então, você que está entrando agora, fica com a gente que o assunto é muito bacana quando se diz respeito a cuidar de você. Oi, Adriana, tudo bom? Ai, que delícia você aqui. E a Milena tá chegando, a Milena tá chegando. Sou convidada da Milena, mas a gente teve que inverter agora no Instagram para ver se dá tudo certo com a conexão. Ai, Cheguei! vamos... Ai, deu certo, Milena. Oi, Paula, tudo bem? Que coisa boa. Isso é fazer ao vivo, né? Pode acontecer, não tem problema. A gente acha uma outra forma. É verdade. Eu fiz algumas lives já só minha voz, Que coisa, e porque só, não deu a só conexão. voz, não vinha a sua imagem, a sua câmera não devia estar ativada, alguma coisa aí. Ai, Não Paula, que sei. legal, que legal. Vamos conversar aí sobre um assunto tão gostoso, tão fofo, né? Que é o autocuidado. Você sabe o que eu vejo muito hoje? Antes de pedir que você se apresente, eu só quero fazer aqui um spoilerzinho para ver se você pode nos dar aqui para a nossa audiência a sua dica aí preciosa. Eu vejo muitos profissionais sobrecarregados, muitos profissionais tentando se virar nos 30, querendo honrar a agenda, querendo honrar o compromisso, a ponto de entrar num desgaste aí emocional e mental tão grande que, obviamente, o corpo começa a sentir, né, Paula? E aí existe Sim, uma sim. máxima. A gente aqui dentro do Instituto, a gente tem essa preocupação, esse cuidado com o profissional no seguinte sentido. Se eu quero cuidar bem, eu preciso estar bem. E essa é uma condição que, na maioria das vezes, quando a gente está com o olhar só para o outro, a gente acaba se anulando e acaba esquecendo. E eu gostaria aqui Sim. e pedir que você se apresente para a minha audiência, porque eu acho que nem todos aqui, de repente, conheçam você. Eu esqueci de me apresentar, mas depois eu entro aqui e me apresento também Não, na pode sua. se apresentar, Milena. Se Posso? apresenta, por favor. Ai, que legal. Então é o seguinte, eu sou Milena Larissa, eu sou mentora de profissionais de emagrecimento e a intenção nesse nosso bate-papo é trazer o olhar para quem cuida, o olhar para o profissional de emagrecimento, aquela pessoa que recebe todos os dias, né, pessoas implorando pelo cuidado, implorando por uma luz no fim do túnel e justamente por tanta demanda, né, e exigir tanta energia, se a gente não para olhar para a gente, o negócio pode desandar. E é sobre isso que a gente vai falar hoje, Exatamente. né, Paulinha? Exatamente. Então, deixa eu primeiro agradecer você. Gratidão pelo convite, Milena. É uma honra poder estar aqui contigo, podendo falar para a sua audiência. E falando sobre um assunto que eu particularmente gosto demais, que é o cuidar de si. Então, eu sou Paula Albuquerque, eu sou personal trainer de profissão, sou especialista em fisiologia do exercício e sou mentora em mudança. Eu tenho foco sempre na questão saúde. Então, o cuidar consigo, cuidar de você primeiramente, já diz tudo, porque não dá para a gente querer cuidar do outro sem se cuidar primeiro. O ser humano mais importante que existe na nossa história de vida somos nós mesmos. Mas por que eu digo isso? Porque nós temos que nos ver de uma forma mais ampla. A gente tem que se ver como um ser físico, mas um ser mental, um ser emocional e um ser espiritual. E quando eu vejo essa abrangência toda da minha vida, eu começo a entender que tudo que eu faço afeta diretamente ao outro. Eu sou uma energia que vai afetar o outro. Então, se eu sou incongruente com as minhas ações, automaticamente eu não consigo passar para o outro a questão do se cuidar como algo verdadeiro. Então, eu tenho como profissional da saúde que persuadir o meu cliente a se cuidar. Mas como que eu faço essa persuasão? Vamos pensar assim, ó, persuasão não é uma coisa negativa, tá, gente? É uma coisa neutra. Persuadir é neutro. Pode ser tanto para o bem como pode ser para o lado negativo. Uhum. Isso depende de como você emprega. Mas nós, partindo do pressuposto que cuidamos da saúde, ajudamos pessoas a se cuidarem, a gente gosta de pessoas. Então a gente vai persuadir a pessoa para o bem e não para algo que vai fazer mal para ela. Então, quando a gente pensa na persuasão, eu não penso na persuasão somente com aquela retórica bonita, porque Aristóteles já falava isso, né? A gente Uhum. tem que ter essa retórica para convencer o outro de que aquilo é bom, de que aquilo vai fazer bem para ele que ele realmente acredite e comece a fazer.
Mas eu não Exato. consigo passar isso para o meu cliente se isso não é uma verdade para mim. Eu não Eu vivo isso, preciso né? não vivo isso. Eu não posso só falar, olha, faça isso, faça aquilo. Eu posso até ter muito conhecimento no assunto, né? Uhum. Posso chegar e falar, nossa, eu sei de tudo. E começo a falar de uma forma convincente. Porém, a minha energia tem que ser algo que vá mover essa pessoa. Eu tenho que ser congruente com essa minha energia. A minha verdade, ela tem que fazer parte do meu dia a dia. Eu acredito. Aí, porque eu aprendi aquilo, eu começo a fazer e depois disso eu ensino. Exatamente. Essa a ordem. O profissional de saúde, ele realmente precisa levar a sério isso. Ele tem o conhecimento, então ele aprendeu, mas ele precisa fazer e depois que ele faz, ele está pronto a ensinar. E quando ele Paulinha, ensina, ele aprende duas vezes, né? essa situação é muito interessante porque a gente pode dar um nome bonito para isso, né? Isso se chama congruência, isso se chama integridade, isso se chama, ó, estou vendendo da água que eu bebo. O grande problema, e a Exatamente. pessoa, o cliente, ele percebe isso. Isso fica na energia, isso é perceptível, né? Quando a pessoa está ali querendo vender algo que nem ela traz para ela, quebra essa integridade, quebra essa congruência. Então, às vezes, o Sim. profissional até começa a trazer essa culpa, talvez, até de achar que, poxa vida, eu tinha que estar fazendo diferente, mas eu não consigo, e de repente eu tenho que incentivar o outro a fazer da forma que eu também não consigo. Qual seria a sua dica nesse sentido, para que a gente possa trazer na prática, na vida real, esses exemplos de autocuidado, de cuidar de si, Paulinha? Bom, em primeiro lugar, eu tenho que estar no centro de tudo. Eu sou a parte mais importante disso. Então, eu tenho que olhar para mim, quais as minhas reais necessidades. Eu tenho que ser parte atuante da minha vida. E não uma parte na qual eu me robotizo e faço tudo aquilo que tem que ser feito. Agora, qual que é o próximo passo? Bom, agora eu tenho que fazer isso. Mais ou menos assim, a gente está na quarentena e a gente não tinha esse hábito de ficar em casa e ver tanto serviço de casa, né? E de repente a gente entra em contato com um monte de coisa. É armário que precisa arrumar, é aquele livro lá que está no cantinho que você nunca usou, que você precisa dar embora. Enfim, você começa a olhar mais para as coisas da sua casa. Aí o que que acontece? Você começa a ser uma pessoa extremamente reativa. Você fala, ah, agora eu vou fazer aquilo. Ah, vi aquilo. Agora eu vou fazer aquilo outro. Não, agora é hora de lavar a louça. Não, agora eu preciso dar banho nas crianças. Ah, agora eu tenho horário, tem atendimento. Gente, deixa eu sentar para fazer atendimento. Eu começo a só reagir. Eu não consigo viver a minha vida na plenitude que a gente sempre busca. Porque a gente busca ser esse ser integral para que a gente seja feliz, para que a gente se desenvolva nas várias áreas da nossa vida, não somente profissional, mas também familiar, pessoal, espiritual, não é? A gente Exatamente. faz isso. Então, quando eu foco, eu tenho esse foco na pessoa em si e nas minhas necessidades, eu começo a me compreender melhor e aí eu começo um passinho de cada vez. Eu começo a analisar, observar. Onde é que eu começo para ficar mais fácil? Simples. Para ficar mais fácil, eu vou naquilo que eu tenho facilidade em fazer. Então, se eu olhar por essa ótica de que eu sou física, que eu sou mental, que eu sou emocional, que eu sou espiritual, qual dessas áreas que eu domino mais? Um exemplo disso, eu como personal trainer, para mim fazer exercício é muito fácil. Eu Uhum. gosto, eu Uhum. adoro sair para correr aqui, eu saio para caminhar, enfim, para mim é fácil. Mas pode ser que para o outro não. Pode ser que para o outro profissional ele domine mais a área da alimentação. Então, Uhum. o que a gente faz nessa hora? Vai por aquilo que você domina mais. Então, Uhum. começa a ficar bom naquilo. Então, Uhum. hoje eu posso dizer, ó, para mim é fácil cuidar da alimentação, porque hoje eu sei o que é legal comer, agora eu sei que atividade física também é bom, e já tenho hábitos diários muito saudáveis, tomo sol todo dia. Pronto, já dominei isso. Qual que é o próximo passo que eu posso dar agora? No meu processo de aprendizado e construção da minha pessoa. Como eu posso ser a parte viva da minha vida agindo pelo que eu quero realmente, pelo que eu escolho fazer? Porque quando eu dou atenção para mim, para alguns minutos, que seja para meditar, que seja para fazer o meu almoço, o almoço da família, quando eu paro para me exercitar, eu estou cuidando de mim e, de uma certa forma, eu estou cuidando do todo. Porque tudo que acontece comigo, eu estou fazendo o quê? Eu estou emanando e contaminando todos que estão à minha volta.
Então, percebe como que é importante o olhar para si? Porque Sem não é dúvida, ser, sem dúvida. ser um olhar egoístico. Uhum, É uhum. um olhar de cuidado realmente. Porque o nosso objetivo maior, né, Milena? A gente está aqui para a gente aprender. Depois que a gente Exato. aprende, a gente ensina os outros. E a gente aprende a Exato. ser um ser humano melhor, um espírito melhor. E é Esse muito é o interessante objetivo maior. a sua fala, Paula, porque eu vejo muito isso nos profissionais. Ai, Milena, mas é que agora eu preciso dar o meu máximo, porque o foco agora tem que funcionar, esse trabalho tem que dar certo. Não é errado isso. Claro que em alguns momentos da vida a gente precisa focar mais em uma das áreas e não conseguir levar todas ao mesmo, né, no mesmo embalo. O grande problema é a gente acreditar que eu preciso carregar isso o resto da vida, porque em algum momento, gente, o boleto chega. Em algum momento a Sim, conta chega. A saúde, ela não tem, ela tem validade. E se você não cuida, ela vai, isso vai de alguma maneira isso vai chegar para você. E aí eu te pergunto, você como profissional do emagrecimento, de que forma você vai conseguir ajudar o seu cliente se você não está bem? Porque em algum momento isso exato. produtividade, isso vai implicar em rendimento do seu dia, em gestão do tempo, enfim. Então, no momento em que a gente traz toda essa consciência, né, Paula, porque acho que essa é a grande diferença. Quando o profissional traz isso para a consciência, e aí vem a pergunta: ok, e o que é que eu faço com isso? Porque não basta eu só identificar que eu estou indo contra esse cuidar de si e não estou me dando o direito de fazer isso porque a minha agenda não permite, porque, enfim. E aí? Como é que eu vou fazer a partir de agora? Porque é isso que a gente precisa entender. E quando você trouxe exemplos aqui, até eu gostaria que você trouxesse novamente esse olhar, porque eu acho que isso vai fazer toda a diferença para a nossa audiência aqui, no sentido da meditação, no sentido do preparo de uma comida que seja saudável, que seja saborosa. Essa vida real, Paula, de que forma os profissionais poderiam utilizar do que é necessário, do que é vital, né? Mas trazendo esse olhar, essa pegada de cuidar de si. Você conseguiria dar aqui algumas dicas nesse sentido? Eu acredito muito que a gente tem que se enxergar como ser integrado a tudo, ao universo todo. Então não dá para a gente olhar e falar assim, olha, o que eu faço na minha casa diz respeito a mim, somente a mim, ponto final. Não, o que eu faço na minha casa, de uma certa forma, eu estou interferindo com um ecossistema todo. E esse momento está chamando a atenção para a gente, para isso, né? Ah, mas Exato. eu não tenho indústria, eu não poluo com a minha indústria, né? Mas o que, que eu faço que de repente eu posso estar poluindo o meio ambiente? É quando eu como demais, automaticamente eu já estou fazendo com que futuramente falte comida na vida de alguém. E pode ser, inclusive, alguém, algum familiar meu futuramente. Então, a gente precisa pensar macro, não pensar limitado só no hoje e no agora. A gente está com um problema de um ecossistema inteiro. E nós fazemos parte desse ecossistema. A gente não pode se enxergar como uma parte desmembrada, fragmentada. Porque a sociedade, do modo geral, ela chama para que a gente olhe a nossa vida de uma forma fragmentada. A própria medicina. Nunca se falou tanto em especificidades, né? Áreas específicas como agora. E isso tem o seu mérito, é claro, porque quando você tem um problema sério e você tem um problema de estômago, por exemplo, você vai num médico especialista, o que acontece? Automaticamente aquele médico está muito mais bem preparado porque ele focou naquilo. Ótimo. Mas a gente não pode esquecer que nós somos um ser integral sistêmico. E aí, esse sistema todo precisa olhar que eu não sou esse ser somente fisiológico, eu sou um ser espiritual e que muitas vezes essa doença ela veio de uma emoção mal resolvida, mal trabalhada, e eu preciso trabalhar nessa emoção, eu preciso ver a parte espiritual disso. Quando eu trato a parte espiritual, automaticamente o meu físico melhora. Vamos parar e pensar um pouquinho, ó. Que seria tratar a parte emocional, a parte espiritual? Eu vou para outras linhas, eu vou para a homeopatia, eu vou para a acupuntura, eu vou para a medicina chinesa, a Ayurveda, eu vou para um outro segmento e trato isso, porque a gente tem até, inclusive, comprovações científicas, né, Milena, que fala que doença crônica você resolve muito mais com essa medicina integral do que com a medicina tradicional. A gente sabe que os efeitos colaterais dos remédios de hoje em dia, de uso de doenças crônicas, eles trazem muitos efeitos colaterais. Então, assim, não estou em hipótese alguma,
desmerecendo o tratamento tradicional que existe hoje na medicina. Não, muito pelo contrário. Eu acredito que tem que somar os dois. Não dá para olhar uma coisa só. Então, quando a gente consegue entender que a gente não precisa fragmentar, fica mais fácil. Agora, é claro que eu preciso, às vezes, ter um começo, um meio e um fim para conseguir integrar tudo isso. E foi exatamente isso que eu fiz, trabalhando essa parte separada, do físico, do mental, do emocional, do espiritual. Então, eu escolho aonde eu quero trabalhar. Se eu quero o físico, eu vou focar no físico. O físico, o que abrange o físico? O físico abrange os cuidados básicos comigo, fisiológicos, que envolve alimentação, exercício físico e outras coisas. Agora eu quero trabalhar a questão emocional. Eu vou fazer o quê? Eu vou buscar trabalhar a inteligência emocional. Eu preciso do mental. Gente, eu preciso trabalhar meu mental, eu preciso parar de ficar alimentando a minha mente com tantas coisas poluídas. Então, eu começo a direcionar. Bom, agora eu vou começar a trabalhar isso, depois isso, depois... Como que eu escolho isso? Primeiro, o que eu falei anteriormente, né? Primeiro, pelo aquilo que é mais fácil. E depois eu começo a separar por partes. Isso faz parte tudo de um planejamento. Você ter um planejamento de ação para você. É a construção da sua vida. Porque aí você começa realmente a atender as suas necessidades. Pode falar, Paula, Milena. como isso faz toda a diferença, inclusive no olhar que o profissional vai ter para o seu cliente. Porque quando ele consegue se enxergar nesse processo, quando ele toma consciência dessa proporção, se torna muito menos desafiador e até muito mais acolhedor conseguir compreender o outro, conseguir olhar para aquela pessoa que está ali na sua frente pedindo ajuda, né? Porque ainda isso é muito preocupante, quando a gente percebe em alguns profissionais aquele pensamento de que a pessoa está sofrendo com a obesidade porque ela quer. Ela simplesmente não fechou a boca, ela simplesmente não foi lá fazer a sua academia, fazer o seu exercício, e é por isso que ela está nessa condição. O quanto está por trás disso, e é isso que as pessoas que estão aqui nos acompanhando precisam entender. Os profissionais que trabalham com crescimento numa abordagem antiga, vocês infelizmente não vão conseguir nem a motivação do seu cliente, muito menos o resultado que ele conquistou. Porque o ser humano, olha o que a Paula está dizendo, ele é muito mais amplo do que a entrega somente do externo. E é isso que a gente trabalha dentro do Instituto, Paula, com os profissionais. A gente faz essa abordagem em que a gente consegue entregar o acolhimento, todo o atendimento, fazendo com que o cliente olhe para dentro de si. E aí, claro que a alimentação é importante, claro que o exercício é importante, mas isso vai ser algo tão natural e tão gostoso de escolher quando ele está internamente, né, se acolhido, quando ele tem essa mentalidade congruente com o que ele realmente deseja. Porque na grande maioria das vezes as pessoas chegam para o profissional com a meta de emagrecimento, quando na verdade o emagrecimento não é a meta real. Quando ele está buscando, só que isso é inconsciente, né? Isso é inconsciente. Então, essa condição faz com que a pessoa que está ali, sem saber de tudo isso, provoque nele uma condição até de... olha o que a Karen está dizendo, os clientes buscam você para solucionar e não opinar. É exatamente por isso, Karen, que a gente precisa dar essa condição para o cliente. Não significa que você vai dar a resposta, significa que ele vai entender, primeiro, o motivo pelo qual ele está lá no excesso de peso. Aonde foi a dor que ele viveu que fez com que ele buscasse a comida como um refúgio, como uma válvula de escape, né? Então, é isso que a gente precisa abrir a nossa mente, abrir nós para uma abordagem que permita, né, fazer com que o profissional dê conta de trazer esse olhar para o cliente. Você consegue perceber isso no dia a dia, Paula, quando você está aí com os seus atendimentos? Total. Se a gente achar que é só comida e exercício, né? A gente vai estar caindo exatamente naquele paradigma antigo, né? Que antigamente era exatamente isso que eu fazia quando eu era personal trainer. Só cuidava do quê? Só da alimentação, só do treino. Eu fiz N treinos e N cursos, porque eu achava que eu ia encontrar o exercício perfeito para emagrecer o meu cliente. O meu cliente, gente, antes de qualquer pessoa, era a minha família. Minha família sempre foi enorme e eu queria ajudá-los primeiramente. E aí eu comecei a entender que não era assim. Agora, se eu volto de novo para isso, não, peraí, a gente tem que ampliar a nossa consciência.
Nós como profissionais, precisamos ampliar a nossa consciência para que a gente consiga despertar a consciência do outro. A gente consiga cutucar, pelo menos, porque quem vai despertar realmente é o nosso cliente, mas a gente tem que mostrar isso para ele. O quê? Porque, eu quero emagrecer. Você quer emagrecer realmente? Ou você quer resolver o seu relacionamento? Que tal você olhar mais de frente, mais de perto para o seu relacionamento, parar de reclamar tanto e começar a ter atitudes de ser uma pessoa melhor, de ser uma esposa melhor, para que você melhore o seu relacionamento e, como consequência, você esteja mais livre, mais leve, mais solta para emagrecer. Porque muitas vezes a gente vê mulheres fazendo o quê? Quero emagrecer por causa do meu marido. Só que o marido faz uma coisinha assim, e o que acontece? Se sabota, deixa de fazer, de se cuidar, porque internamente ela sente raiva dele. Então, isso é inconsciente, gente. Isso é inconsciente. Aí a pessoa para simplesmente de se cuidar. Por quê? Porque ela começou a fazer o emagrecimento dela, focar no emagrecimento da forma errada. Ela foi o quê? No problema em si, na causa do problema? Não, ela não foi na causa do problema. Ela foi no que ela achava que estava incomodando ela. Só que tinha algo muito maior por trás incomodando. E como que a gente descobre o que incomoda? A gente precisa primeiro se conhecer. O autoconhecimento é imprescindível para que a gente tenha resultado, seja em qualquer área da nossa vida. No emagrecimento, em tudo, em tudo. A gente precisa se conhecer primeiramente. Olhar para dentro, olhar para as suas necessidades de uma forma ampla. Pode falar, Paula, diferença dos profissionais que estão buscando atualizar-se com o mundo de hoje. Aí vem profissionais e me dizem assim, Milena, veja bem, porque fulano, blogueiro, tá dando dieta, porque a dieta tá no Google. Essa entrega, o cliente, aqui, se tem Nutri aqui nos acompanhando, enfim, eu sou formada em nutrição e eu sei que essa foi uma dor minha. Quando eu via outros profissionais que não eram da área entregando a dieta. E aí, a partir do momento que você vê, né, o risco que está colocando, enfim, a pessoa que está ali seguindo, claro, é uma escolha, ela faz se ela quiser, mas observe, essa condição, essa abordagem não faz de você um profissional diferenciado. Qual é a abordagem? Como é que eu consigo me destacar, gente? Quando eu coloco exatamente esse olhar que a Paula está dizendo, quando você expande isso e quando você traz para o seu cliente uma experiência que ele nunca teve antes, no momento em que ele passa pelo conhecimento. Então, na medida que a gente vai evoluindo isso, na medida que a gente vai se preparando para uma abordagem diferenciada, gente, você para de ter um cliente de emagrecimento, você passa a ter um fã do seu trabalho. E, Paula, eu senti muito isso na pele, na época em que eu era nutricionista e na época em que eu passei a trabalhar uma abordagem maior, mais ampla. Era nítida a diferença, simplesmente porque as pessoas elas se tornavam gratas ao profissional, no meu caso, na minha condição, porque elas nunca tinham parado para se perceber naquela condição. E estavam lá brigando com as calorias, brigando com quantos 1.000 calorias, 800 calorias, porque queriam emagrecer a qualquer custo. Só que sem curar essas dores emocionais, esse lixo emocional que vem carregando aí por outros sentidos. Então, é isso tudo. Paula, me permita aqui fazer um convite especial. Hoje a gente começa a Maratona do Sucesso e nós vamos abordar em 7 aulas esse olhar, essa abordagem. Então, se você que está aqui nos acompanhando ainda não fez sua inscrição, corre aqui no link da minha bio, se inscreva. A maratona é gratuita e hoje às 8 horas a gente já tem a primeira aula. E assim, Paula, vai ser uma entrega linda de viver com um conteúdo valiosíssimo para ajudar cada um dos profissionais a buscar, né, esse aberta e fazendo com que o cliente se encontre nessa condição. Muito bom. Milena, tá falhando a sua conexão. Voltou. Oi, Sumiu um pouquinho. deu uma travadinha, né? Enfim, fica aqui o convite para a nossa audiência que está aqui nos ouvindo. E vocês estão anotando até, eu não sei o nome aqui, ó, o Santos comentou. Com o emagrecimento, resgatamos a autoestima, vaidade, bem-estar físico, mental do cliente. Exatamente isso. Pode ser o inverso. O peso, ele é só um sintoma. Né? Peso, isso é só um sintoma que alguma coisa não está legal aí no seu coração e na sua mente. Então, quando a gente começa
olhar para dentro da gente, a gente vai se entender caindo, né? As fichas vão caindo. Exatamente, Karen. Eu conheço a sua dor, conheço. Ah, eu quero que você me emagreça. Mas e aí? Será que. Ah, e tem uma coisa muito interessante que até eu estava esquecendo de falar, exatamente nesse sentido, Karen. No momento em que o cliente chega para a gente dizendo: ah, você é a minha última esperança, você é a minha última solução. Enquanto você está entregando uma abagem, né? Talvez aquela que você aprendeu na faculdade. Eu também aprendi como Nutri na faculdade que eu tinha que entregar dietas. Mas quando eu fui para o campo, quando eu fui para o jogo, quando eu comecei a entender que os meus clientes, eles até emagreciam enquanto estavam comigo. Mas quando ganhavam alta, ali por algumas semanas, alguns meses, a gente se encontrava como cidade pequena, a gente se encontra no mercado, se encontra na farmácia, né? Eles tinham vergonha de voltar e dizer para mim que engordaram. Caramba, como assim? A Se dieta estava escondiam, né? feita, como assim você engordou? É que não mudou a relação com a comida, gente. Enquanto não mudar a relação com a comida, enquanto não mudar a relação com o outro, não somos uma ilha, né? Nós estamos interligados com vários sistemas. E se você tem aí as suas dores que Isso. ainda não foram. Paula, acho que travou aqui para mim. Você deu uma travadinha na imagem, mas eu tô te ouvindo. Eu tô te ouvindo bem. A imagem tá Que a ok. Karen trouxe, né? É uma dor. Essa aqui é uma dor que ela está compartilhando com a gente, mas não se sinta um ser de outro planeta, viu, Karen? Por isso, assim, ó, quero você na aula hoje às 8, hein? Por que também da nossa importância de cuidados com a gente, Milena, com todas essas nossas áreas, para a gente poder também desenvolver a nossa criatividade. A gente consegue desenvolver a nossa criatividade e com isso a nossa intuição aumenta demais. Porque cada ser humano é único. Não dá para você ter uma receitinha de bolo para cuidar do seu cliente X e usar a mesma para o cliente Y. Não dá. Você precisa estar aberta a entender como o outro funciona. E isso a gente só consegue quando a gente expande realmente a nossa consciência, abre para que a gente tenha essa intuição latente e a gente seja mais assertiva para ajudar o nosso cliente a ter resultado. Porém, uma coisa muito importante de se falar aqui é que nós somos meramente contribuintes nesse processo de transformação do outro. Nós não somos os responsáveis pelo resultado do outro. O outro só muda se ele quiser. Se ele não quiser, não adianta você ter boa vontade, não adianta você ser uma profissional altamente motivada, altamente competente, entregar tudo que você puder, fazer a leitura do jeito que você está fazendo, de uma forma bem específica e assertiva. Não adianta se ele não quiser. Então é importante que a gente faça o nosso melhor, que a gente, sim, se envolva em ser profissionais cada vez melhores, em ter conhecimento, se trabalhe, se cuide, porque quando a gente se cuida de fato, a gente consegue ampliar esse conhecimento de uma forma intrínseca, uma coisa de dentro para fora, não é conteúdo externo, e aí eu consigo fazer uma leitura melhor. Mas é o outro quem decide o momento do despertar, o momento da consciência do ser dele. Então, muitos profissionais ficam se culpando às vezes porque, né? Olha, não, mas eu não consegui resultado. Peraí, se você tiver essa abordagem com ele do todo, você vai ficar muito tranquilo. Você vai deitar na cama à noite e falar assim: eu dei o meu melhor, agora é com ele. Solta, Exato. desapega. Quando a gente faz assim, costuma E acontecer. aí vem, Paula, o autocuidado, trazendo o gancho aqui para o profissional. Para de ficar levando culpa, carregando um fardo que não é seu e passe a se Sim, colocar como primeiro lugar. Você é o ser mais importante do seu universo. O que você vem fazendo por você? Né? Com qualidade, que te gere bem-estar, seja uma caminhada, seja talvez a meditação, seja um banho. Gente, eu costumo perguntar para os nossos alunos aqui no Instituto, Paula, qual foi a última vez que você levou você para o banho? Sabe aquela coisa de você sim. sentir a água, o quentinho do chuveiro, o cheirinho do sabonete, porque as pessoas elas estão num agito tão grande que elas estão no piloto automático. Elas entram para tomar o banho e quando elas viram elas já saíram, elas já se vestiram, elas não tiram. Então são esses os pequenos momentos de qualidade É, que também é cuidar de si, também é autocuidado. É ou sim. não é? Você fala assim, mas é tão básico, né? Eu preciso falar isso? Precisa, gente. Precisa, porque muitas vezes o seu banho é o que vai te refazer para que você tenha um dia maravilhoso.
É muito importante. É o ato de beber água, que né, a Milena tá bebendo água aí, né, Milena? A gente bebe água, a Exato. gente pode botar mantras na hora que eu tô bebendo a minha água, fazer isso com consciência, fazer isso com alegria, porque eu tô me cuidando. Isso, Tudo isso vai refletir no atendimento que eu vou dar lá na frente. Tudo isso isso reflete. mesmo. Eu não Isso posso mesmo. dizer, ai, não, mas fulano, você está bebendo água? Ah, estou Hum, bebendo sim. Mas quanto de água você está bebendo? Ah, eu bebo bastante. O bastante dele e o seu é muito diferente. Você tem o conhecimento. O exato. seu conhecimento vai saber Uhum. exatamente quanto ele tem que beber de água. Então, você dizer para ele é você dizer com propriedade. Bom, eu faço, eu sei, eu tomo e agora eu posso dizer isso para ele. Você vai Uhum. persuadi-lo a tomar essa água, gente. Você vai persuadi-lo porque Paula, você sabe. e, Você e essa, faz. essa, E é, esse parênteses aí no que você está colocando, gente, até quero compartilhar algo pessoal aqui que eu vivi agora esses dias aí de quarentena. Bem nas primeiras semanas, né? Fechou tudo aqui na cidade onde eu moro, fechou tudo, não se saía de dentro de casa, enfim. E lá pela segunda semana e meia, gente, uma angústia, uma falta de criatividade, uma dificuldade de focar no que precisava, uma sensação de estar incompleto. E aí me caiu a ficha. Gente, energia vital. Qual foi a última vez que eu me dei conta da natureza, que eu pude sentir o ventinho no meu rosto, que eu pude pisar, eu moro no litoral, moro na praia, né? Que eu pude que pisar na delícia. areia, não tinha isso, eu já estava nessa condição fazia ali uns 10 dias. E aquilo, e eu não tinha entendido o que era aquela angústia. E agora você falou na questão da criatividade, no quanto a gente se desenvolve quando a gente está fazendo o autocuidado, né? Talvez vocês aqui também tiveram essa experiência, até se alguém teve, coloquem nos comentários para a gente saber. Mas o quanto nós, enquanto energia viva, dependemos da energia vital para nos Sim. abastecer. É como se fosse realmente aquele pouquinho que a gente se permite, né, do autocuidado. Você não precisa ficar uma manhã inteira lá fora, no sol, sintetizando vitamina D, não. Mas quando você consegue fazer isso com qualidade, com consciência, em estado de presença, você está alimentando a sua criatividade, a sua produtividade, o seu foco. E isso é o gostoso, né, Paula? É você sentir isso para que você possa inspirar os seus clientes, os seus alunos, enfim, de uma forma em que você foi a experiência viva da situação. É muito diferente de quando você está só presa aos livros, é ou não é? Sim, sim, sim. Eu vou te dar um exemplo até do que aconteceu comigo recentemente. Você vê aqui em casa, meu jardim nunca teve tão bonito como agora. Eu estou cuidando muito dele. Mas por quê? Porque a gente ainda está em confinamento, tá? A gente aqui no estado de São Paulo, a gente não parou, a gente Uhum, não saímos ainda, academias uhum, fechadas, até dia primeiro a ordem é não sair realmente, está tudo fechado. Aí o que que acontece? Eu comecei no terceiro dia com muito medo, muito medo, muito medo, eu comecei a entender que eu precisava trabalhar esse medo. Como eu trabalhei esse medo? Gente, assim, a questão do medo está diretamente ligada ao chakra raiz. O chakra raiz é o que está na base da nossa coluna. Imagina um catavento, né? Um catavento girando. O chakra ele fica girando como uma energia ali fluindo para o corpo inteiro. É como se aquele catavento estivesse parado. Então você começa a bloquear a energia e o medo vai só aumentando. E aí eu comecei a fazer o quê? A mexer no meu jardim. Por isso que eu falo que o meu jardim está maravilhoso, porque de lá para cá eu não parei mais de mexer no meu jardim. Independente de medo ou não sentir medo, o que, que acontece? Eu estou dando um estímulo para ele. Então eu estou indo lá, descalço, e mexe aqui, mexe ali. E isso vai fazendo eu me conectar com a natureza e o meu chakra começa a girar, começa a mandar energia, desbloquear energia, esse medo que começa a somatizar. E olha só, gente, quanto menos eu trabalho as minhas emoções, mais somatizações eu vou tendo. Como eu, como profissional da saúde, vou cuidar se eu não estou cuidando de mim? Eu primeiro preciso me equilibrar, eu primeiro preciso buscar essa plenitude. Preciso estar a 1000 por hora? 100%? 100% não. Mas naquilo que eu me proponho a me melhorar, a ser uma pessoa melhor, eu realmente preciso ter propriedade para ajudar o outro com aquilo que eu já sei. Então, o investimento em mim, em olhar para mim, em cuidar de mim, traz essa amplitude para o meu cliente. Porque, novamente, eu estou cuidando do meu medo e eu estou aprendendo a lidar com o meu medo. E aí eu ensino exatamente. a minha cliente, que também está num momento de muita vulnerabilidade, a lidar com o medo dela. De repente, a sua receita é exatamente o que vai servir para ela. Nem sempre é, mas na maioria das vezes, sim, você vai estar estimulando esse contato com a natureza do jeito que você fez quando você foi pisar
na praia, né? Para descarregar as energias ali e se conectar com a terra. Exato. E a gente precisa É disso. exatamente A gente não isso. pode perder essa ancestralidade nossa. Essa conexão é vital. E se eu não tenho esse autocuidado, gente, vai ficar cada vez mais desafiador. Não significa que você não vai cuidar do outro. Claro que você também vai. Você estudou, você tem conhecimento, mas até quando a sua saúde vai te permitir? Até quando essa fragilidade emocional vai conseguir ser organizada de uma maneira que não te traga conflitos? É nesse sentido que você precisa pensar. Ai, Milena, mas eu tenho faculdade, eu tenho pós, eu tenho mestrado, eu tenho doutorado. Você pode ter o PhD, mas se você não tiver saúde, nada disso funciona, gente. Nada disso vai adiantar. E é essa visão que a gente precisa ter. Nessa nossa live aqui, a intenção é que você se permita cuidar de você, do seu bem mais precioso, a sua saúde, né? Para que o universo possa cada vez mais te dar a energia necessária para que você possa desempenhar o seu trabalho lindamente. E, enfim, Paula, você gostaria de deixar mais algum recado aqui para a nossa audiência? Algo que, de repente, não ficou falado ainda? Eu acho que a questão é a gente pensar sempre no bem que a gente está fazendo nesse planeta. Primeiramente, o bem para nós mesmos, né? O bem para nós mesmos. Porque o bem que a gente faz para nós, na verdade, é o amor, é o cuidado. O cuidado, se for pensar em palavras, em traduzir esse cuidado, a gente diria: o cuidado comigo é amor. Então, se eu me amo, eu tenho condições de amar o outro. Se eu não cuido de mim, como que eu vou querer cuidar do outro? Como que eu vou conseguir passar o meu amor para o outro? E uma coisa interessante, gente, lembre sempre, porque o amor é uma fonte inesgotável. Quanto mais eu amo, mais ele brota, mais eu consigo ampliar o meu amor pelo número de pessoas maior e uma quantidade cada vez melhor, para que eu chegue no amor incondicional, que eu acho que é o objetivo da nossa vida aqui na Terra. Você saiu e voltou, né? Saiu e voltou. Não tô te ouvindo. Quer sair e entrar de novo? Porque agora travou a sua voz. Eu estava te ouvindo bem e agora não estou te ouvindo. Não estou ouvindo. Não tô... Entra e sai de novo. De repente. Ah, gente, a conexão. Semana passada estava uma coisa, essa semana melhorou. Mas acho que essa instabilidade é porque muitas pessoas estão utilizando a internet, então dá uma sobrecargazinha. Mas tudo bem, vamos ter paciência. Nós estamos finalizando. Aí, agora vai, Milena, porque agora veio o seu pedido para entrar na live. Tá vindo, tá chegando, tá chegando. Agora Voltou, mas voltou, agora voltou. O finalzinho ali só que eu acabei não conseguindo ouvir esse seu olhar, Paula. Quanta sabedoria, gratidão por compartilhar aqui com a gente, viu? Sem dúvidas, isso vai trazer grandes revelações a partir de hoje. Um novo olhar, gente, um novo olhar para vocês. E eu quero deixar aqui mais uma vez registrado o convite para a Maratona do Sucesso, onde a gente vai trazer essa abordagem, esse olhar sistêmico aí para os nossos clientes de emagrecimento. E você que é profissional da saúde, que é profissional do emagrecimento, está super convidado a vir passar 7 dias conosco dentro da maratona. Paulinha, querida, um beijo no seu coração. Beijo, Gratidão imensa. Gratidão pelo convite. Espero que eu tenha contribuído com todos vocês. Sem dúvidas, sem dúvidas. Vamos marcar mais lives aí para frente, viu? Sim. Um prazer imenso, Milena. Beijo. Beijo. Até Beijo. mais. Tchau, tchau.